E hoje o estudo de caso Maxi Júri vai ser em face desse fato aqui. Vocês se recordam a época dos fatos? Não se falava em outra coisa em Belo Horizonte, senão de uma operação que havia sido deflagrada pela Polícia Civil visando coibir a existência de um suposto tribunal do crime, onde, conforme a alegação acusatória, traficantes do aglomerado da Serra realizavam atos de tortura em face dos moradores. No caso do meu assistido, ele foi denunciado posteriormente pelo Ministério Público por organização criminosa qualificada, visto que, segundo o Ministério Público, ele exercia um papel de liderança e a organização criminosa tinha o enfoque na prática de crimes hediondos, e, para além, ele também foi denunciado pelo crime de tortura qualificada. Inicialmente, quando eu assumi a defesa dele nesse procedimento criminal, eu já havia avisado a ele, eu já conhecia o perfil ali do Ministério Público, do juiz, que eu acreditava que ele viesse a ser condenado. E diferente não foi, ele foi condenado a essa pena aqui inicialmente, e a instrução processual foi muito peculiar, porque as únicas testemunhas que se tinham eram os policiais que meramente reproduziam o que havia sido colhido em face de depoimento das supostas vítimas, mas nenhuma das supostas vítimas foram ouvidas em juízo. E nesse ponto nós esbarramos na previsão do artigo 155 do Código de Processo Penal, onde há previsão legal de que um decreto condenatório não pode ser sustentado meramente com os indícios que foram colhidos em quisa. Ou seja, o que significa isso? Somente o que foi produzido no inquérito policial, que há um indício unilateral, ele não pode sustentar uma condenação. O que é tido enquanto prova, conforme o ordenamento jurídico pátrio, é o que se é produzido sob o crivo do contraditório, quando se há a acusação, representada pelo Ministério Público, a defesa e um juiz para presidir o ato e garantir ali a rigidez daquela prova. Pois bem, durante a instrução processual, somente os policiais foram ouvidos, que repetiram o que havia sido colhido pelas vítimas, e ainda assim o magistrado entendeu por condenar todos os acusados, sobretudo o meu assistido, que inicialmente foi condenado com essa reprimenda. Em sede de recurso de apelação, nós atacamos em dois pontos principais. O primeiro desses pontos foi sobre a violação do artigo 155 do Código de Processo Penal, visto que o decreto condenatório somente se corroborava indícios colhidos à época do inquérito e que nenhuma das vítimas foram ouvidas em juízo para afirmar acerca da participação, da liderança, do exercício do meu assistido enquanto um líder de uma organização criminosa. O segundo ponto que nós atacamos no recurso de apelação foi muito interessante e foi o que efetivamente trouxe uma diminuição de pena e a posterior absolvição do meu assistido. Condenar uma pessoa pelo crime de organização criminosa não basta ali aquele dolo eventual de associação, como se fosse o artigo 288 do Código Penal. Precisa, para se condenar uma pessoa em organização criminosa, uma estabilidade permanente, com divisão de hierarquia, com divisão de tarefas e muito para além, se faz necessário um vínculo associativo permanente, uma estabilidade com divisões de tarefas bem limitadas que demonstra ali aquela finalidade, aquele momento, aquela associação duradoura. E nesse caso foi o que nós atacamos em sede de recurso de apelação, que ensejou na absolvição do meu cliente em segundo grau do crime de organização criminosa qualificada. Nós demonstramos em sede de recurso o que já estava demonstrado mais uma vez em juízo de piso, que não havia qualquer delimitação e qualquer comprovação das alegações policiais em face de estabilidade, de permanência, de organização e estruturação hierárquica. Nós não tínhamos qualquer prova que demonstrasse de uma maneira robusta e técnica de que aquelas pessoas estavam associadas de maneira permanente e organizada, cumprindo ordens que vinham de uma hierarquia superior e muito para além.
nós não tínhamos qualquer demonstração de que tinha uma divisão de tarefas delimitadas. Então não se falava em organização criminosa voltada à prática de tráfico de drogas e tribunal do crime, mas nós não tínhamos ali uma demonstração de você é responsável por doar, você é responsável por vender, você é responsável pela contabilidade e você vai ser a pessoa que vai punir aqui os moradores que não estão agindo conforme o nosso estatuto paralelo. E isso, graças a Deus, mais uma vez a justiça prevaleceu e o meu assistido foi absolvido do crime de organização criminosa qualificada. Continuamos recorrendo, visto que, em que pese a pena tenha sido redimensionada para 2 anos e alguns meses, ainda foi mantida a fixação em regime fechado e nós entendemos que ainda assim a condenação no crime de tortura se torna inconstitucional, se torna manifestamente ilegal, considerando a previsão do artigo 155 do Código de Processo Penal. E aí, gostou dessa dica?